Se vocês vivessem na época da Guerra Civil Espanhola, de que lado vocês estariam? Teria a menor dúvida, estaria do lado de Francisco Franco, óbvio, né? Porque o lado republicano lá que estava lá, ele era um lado que estava perseguindo a igreja, né? O governo comunista, seja lá o que for lá da Espanha, lá na Guerra Civil, estava assassinando freiras, assassinando padres, né? Foi um regime brutal, né? Inclusive com vários guerrilheiros estrangeiros invadindo a Espanha para tentar destruir definitivamente a Espanha católica, né? E Francisco Franco representou o quê? O nacionalismo espanhol, a Espanha católica, né? Inclusive durante décadas Francisco Franco tentou impedir, assim como Salazar em Portugal tentou impedir exatamente que as nações ibéricas fossem assoladas, tanto pelo capitalismo financeiro quanto pelo comunismo que anarquiza e destrói as sociedades, né? Tiveram um relativo sucesso em relação a isso, né? Não tanto um sucesso econômico, mas um sucesso até um certo ponto em preservar a sociedade espanhola e a sociedade portuguesa, né? Da pornorreia, né? Que tanto o capitalismo quanto o comunismo espalharam no mundo, né? A destruição das relações humanas e sociais, a prostituição das relações entre homem e mulher, da mesma forma que a Revolução Russa liberou o aborto, né? Liberou a desordem social no seu começo, o Stalin teve que fazer uma reforma, o capitalismo fez a mesma coisa, né? E um governante católico como Franco e Salazar tentaram exatamente impedir isso. Então eu não teria dúvida nenhuma, né, de que na guerra, isso não quer dizer que eu concordo com tudo que Francisco Franco tenha feito, né, mas barbaridades por barbaridades, né, guerra por guerra, conflito por conflito, eu tenho que escolher um governante que amava o seu país, amava a tradição católica e não queria ver o seu país dominado por ideologias estrangeiras, seja o liberalismo, seja o marxismo. Embora eu tenha posições muito críticas às posições que o Partido Comunista Espanhol, que o Partido Socialista Espanhol, dentre vários outros, tomaram no período pré-Guerra Civil, e eu acredito que deveriam ir para uma postura de independência com relação aos liberais, ao que foi o governo republicano na Espanha, caminhando para uma revolução mesmo socialista na Espanha. Evidentemente, na Guerra Civil estaria do lado dos republicanos. Lembrando que com Franco estavam uma boa parte do seu exército, que eram mercenários marroquinos, em coalizão com a Falange, que é a expressão cabal do partido fascista no interior da Espanha, né? Quem tem dúvida do caráter do fascismo, a Espanha dá uma boa prova, né? Franco não precisava nem de fazer coalizão com a Falange, porque a Falange era muito menor do que ele. A Falange era uma força relativamente pequena na Espanha. Ainda assim, ele fez a coalizão com a Falange fascista, né? Então, evidentemente que estaria com os republicanos, que só foram derrotados, tinha um apoio popular tão grande, inclusive houveram ataques à igreja assim, que partiram da própria população, porque a igreja espanhola era sui generis em termos de repressão e tudo mais, né? Boa parte das repressões que ocorreram na igreja historicamente tiveram como seu epicentro a Espanha, que era um dos bastiões da igreja católica durante alguns momentos ali da modernidade. Então eram reações espontâneas mesmo do conjunto da população, nunca deliberadas, né? E das organizações que atuaram lá com alguma influência, o POUM é a que eu mais me simpatizo. O Andreus Nin era o líder do POUM, tem um bom livro escrito sobre a questão nacional no interior da Espanha, que eu recomendo fortemente, e é uma revolução que só saiu derrotada pelo apoio material de Hitler, tá? Revela bem as coisas, o apoio material de Hitler, que inclusive testou seus armamentos na Guerra Civil, enquanto a Rússia fez o contrário, a União Soviética sob Stalin fez o contrário. Ela primeiro mandou armas defasadas e depois ela retirou o apoio justamente para viabilizar o acordo com Hitler, que veio se dar o Pacto Ribbentrop-Molotov, que é anunciado exatamente dias depois que se consolida a vitória de Franco, para não ter nenhum problema, mas o apoio da União Soviética já tinha sido retirado há muito mais tempo. Então foi o apoio de Hitler e de mercenários marroquinos
numa colisão com a falange espanhola. Então revela muito aí sobre a relação estreita entre conservadorismo, nazismo e fascismo. A gente teria que falar da imensa coalizão internacional, né, que foi feita contra a nação espanhola, né? Não é verdade que assim, a gente pode dizer que a nação espanhola estava dividida. Franco também teve um imenso apoio popular, né? Foi recebido com louvor em várias cidades espanholas, né? Porque ele representava o espírito da nação espanhola, né? Existe um anacronismo em relação depois do que aconteceu depois na Segunda Guerra Mundial, né? Das barbaridades tanto do lado do Hitler quanto também dos aliados, né? Nós devemos lembrar aqui, né, que não existiu santo nenhum naquele momento da Segunda Guerra Mundial, né? Temos que lembrar que os aliados bombardearam Dresden, matando mais de 600 mil pessoas num único bombardeio, soltaram 2 bombas atômicas completamente injustificadas sobre Hiroshima e Nagasaki, uma dos maiores genocídios e barbaridades já cometidos pela humanidade, né? Eu acho que é uma questão muito complexa, né? A gente teria que criar um debate inteiro só para isso, né? Sobre essa questão, né? De diferenciar melhor, né? Isso que é chamado de fascismo, né? Do movimento do Hitler, né? Quais fascismos você está falando, né? O movimento Salazar, por exemplo, foi um país. O Portugal de Salazar foi um país que praticamente ficou neutro na Segunda Guerra Mundial, né? Por muitos é chamado de uma ideologia fascista. Por outros é chamado de um corporativismo católico, né, que colocava a ênfase em se preservar a autonomia nacional, né, e em contraposição às tendências cosmopolitas, tanto do capitalismo quanto do socialismo, preservar a moral social. Tivesse Franco tanto apoio popular assim, ele não teria necessitado que boa parte do seu exército eram mercenários marroquinos, ou seja, pessoas pagas, não era um grupinho ali. Era um bastião. Não bastasse ele ser um comandante do exército espanhol, na verdade lá se deu um conflito que poucas pessoas entendem. Na verdade foi quase que exército contra a polícia estava do lado dos republicanos, evidentemente, que era o anterior governo, mas não só da polícia, a polícia seria destroçada em 2 segundos, com polícia contra o exército. Só que o apoio popular foi tão grande que foram criadas milícias, grupos organizados para lutar contra Franco na Espanha inteira. E houve sim muitas agressões à igreja, eu ressalto isso, que partiram da população. Você tem que estudar o que é a igreja na Espanha. A igreja na Espanha é um caso distinto, é um caso específico. Lá se mesclava a igreja e Estado de uma forma quase que incontornável. Tanto que a boa parte das reações que vão se ter da igreja, mundialmente falando, tem como seu porto seguro a Espanha. A própria Contra-Reforma tem seu bastião ali, boa parte das perseguições que vão se ter com a Inquisição, sem entrar aqui nos debates de números e tudo, mas tem a Espanha como um dos principais centros. Então havia uma indignação na parte gigantesca da população espanhola contra a igreja, que personificava o Estado espanhol e o antigo regime. Então é importantíssimo ter isso em vista, mas tiveram sim ataques da população à igreja, é verdade, foram muitos, e bem justificados, tá? Em função desse contexto todo. E no mais, assim, a questão do apoio aos fascistas, para a Falange, o programa mais fascista que existe é o da Falange, né? Ela é um dos programas mais explícitos, mais claros do que é o fascismo. Ainda que no caso da Espanha, se materializasse com um projeto internacional menos ambicioso do que era alemão e mesmo italiano, porque a Espanha já estava tão decadente nessa disputa mundial que não dava para eles esperar muita coisa nessa disputa mundial, mas em relação interna, vocês vão achar fácil na internet aí o programa da Falange.